Muito bem. Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 10 de novembro de 2014, uma segunda-feira. São 19 horas e 51 minutos, 32 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando o livro 2, no seu capítulo 5, Vida Espírita. Muito bem. Estamos agora com todo o pessoal da internet presente. O Juliano e o Wagner acabaram de entrar agora. E o Rafael já estava conosco. Todos eles mandando boa noite para todos. Bem, então, como nós dissemos, nós estamos estudando o capítulo 5, Vida Espírita, na questão de número 244. Para mim está marcado 244. E para vocês? B também? É. Mas marquei a nossa. Você marcou A? É. Bom, vamos começar lá 244 então, tá bem? A pergunta de Kardec para os espíritos superiores é a seguinte: os espíritos veem a Deus? Resposta: somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Sem entrar no mérito da questão, como nós falamos, né? A gente pode entender essa resposta de muitas maneiras, mas eu acho que a palavra-chave da resposta dos espíritos é compreendem, na minha opinião, né? Oi? Assinala aí que a palavra principal, na minha opinião, é compreender. Hã? Que nunca vai ver. Ver, do verbo ver. A gente está muito distante de Deus para poder entender isso, sabe? É complicado, viu? Mas a gente é mais espírito superior. Como é que é? A gente não é espírito superior. Então, mas a gente fica fazendo, se a gente ficar fazendo uma reflexão a respeito, e se Deus não está na sua obra, está fora dela, qual é a natureza íntima do Criador? Nós não sabemos. Não é nem material nem espiritual, porque Ele criou a matéria e o espírito. Qual é a natureza íntima dele? O que é ver a Deus? Eu não me atrevo a tentar entender, porque eu não vou conseguir entender nunca isso. Compreender, sim. Né? E quando você compreende, por exemplo, uma pessoa que não é relojoeiro, ele pega um relógio na mão, ele entende que o relógio marca as horas, é assim, mas ele não compreende o relógio, porque ele não conhece o funcionamento, mecanismo, funcionamento, quais são as leis, né, que regem o funcionamento daquele relógio. Já o relojoeiro, ele compreende o relógio, que além de saber que ele marca as horas, ele entende o mecanismo e as leis que regem aquele funcionamento. É a isso que eu me refiro. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que eles compreendem. Consequentemente, eles entendem como é o funcionamento.
244A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Resposta: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, recebe uma intuição, uma advertência invisível, que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas, para fazerdes ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa, a essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas. Está clara essa resposta, não está? Sim, tá. 244B. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Resposta: não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com Ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos, que estão mais elevados em perfeição e instrução, moral e inteligência. Não é? A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Qual é a pergunta de Kardec? Exatamente. Eles enxergam como nós? Como nós pelos olhos. Circunscrita, localizada em apenas um órgão. Não é? Nós não vemos a não ser com os olhos. Não é? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta: não, é uma faculdade geral. O que é uma faculdade? Não. O que é uma faculdade? Faculdade é aquilo que faculta, permite. Permite. Então, se é uma faculdade, ele tem uma condição que lhe permite ver por todo o seu ser. É geral. Não é? Ele não depende de um órgão localizado, circunscrito para ver. Consequentemente, ele não vê numa direção só ou em um determinado ângulo. Ele vê 360 graus do que está ao seu redor e vê por todo o seu corpo. E ele vai falar de uma outra coisa muito interessante aqui, a respeito da luz para ver, que está na 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Resposta: veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Bem, ele responde aqui de maneira geral, de maneira genérica, porque existem espíritos que a punição deles é ficar na luz. Punição? É, punição. Uma luz intensa que lhe ofusca intensamente. Está no livro O Céu e o Inferno, a comunicação de um espírito. Então ele falou de maneira geral. Quer dizer, ele está se referindo ao fato de que o espírito não precisa de luz para ver, né? Ou seja, para ele não há trevas. Mas não é treva de sofrimento, é treva mesmo, treva, escuridão. Como nós, se apagarmos essa luz, nós não teremos uma transmissão muito ruim, ou quase vai ser impossibilitado o aparelho de transmitir a minha imagem, e nós, muito provavelmente, não vamos conseguir enxergar uns aos outros, a não ser a silhueta, alguma coisa assim. Porque a nossa vista, ela depende da luz, né? A luz é que faz com que a imagem seja percebida. Para os espíritos não é assim. Então ele diz, para os espíritos, o espírito não precisa de luz para enxergar.
Mas o espírito pode estar em trevas, ou seja, numa escuridão total, se isso fizer parte do sofrimento dele. Porque tem espírito, dependendo do espírito, dependendo do que ele tem que passar, como expiação, como prova, depois de desencarnado, ele pode ficar numa situação como essa, uma situação de trevas. « 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e no outro hemisfério do globo? Resposta. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Dá para vocês imaginarem o que é o espírito? O que somos nós sem corpo físico? Tem algum carro muito bom que valha isso? Uma casa, uma mansão muito boa que valha isso? Tem algum corpo sarado que valha isso? Não. Não tem, nada compara. É por isso que Jesus falava assim: porfiai pelo caminho do Senhor, porfiai pelas coisas dos céus. Ele usa esses termos, né? Não está no Evangelho, mas ele queria dizer exatamente isso, que nós trabalhemos no sentido de adquirir os bens materiais. Por causa disso, já imaginaram o que significa isso, gente? Já imaginaram a qualidade que nós temos, as faculdades que nós temos, como desencarnados? Não tem nada neste mundo, por melhor que seja, por mais tecnologia embarcada que tenha, que supere uma coisa dessa. E o melhor, né, sem ter que parar em posto de gasolina para abastecer e gastar uma fortuna, né? Sem ter que fazer revisão, né? Nem recall, né? Agora deu a mania de recall aí para quem cansado com as viagens, né? Não tem que pegar avião, ficar espremido naquela cadeirinha sem vergonha, né? Para ter que viajar algumas milhas aí, alguns quilômetros, algumas centenas de quilômetros. O espírito vai de um hemisfério no outro com a mesma rapidez do pensamento. Eu imagino o Japão, eu estou lá. Eu imagino o Brasil outra vez, eu estou aqui. Num hemisfério e no outro, quase que ao mesmo tempo, a gente pode dizer. Porque é o tempo de alguém fazer uma pergunta para um espírito e ele se deslocar, ir lá, captar a informação e trazer a informação de volta antes do final da pergunta. Não é? Isso aí vem sendo útil, né? Isso é facultado para os espíritos, de modo geral. É claro. Não, sendo útil, né? Porque tem que ser útil, porque é importante a mim poder ter essa compreensão desse. Porque, né, então, mas o espírito ignorante, ele não sabe das suas qualidades, das suas faculdades. Ele não sabe aquilo que ele tem, qual é a sua natureza. Ele desconhece isso. A frase é: busca e acharás. Não foi isso que Jesus falou? Pedi e obtereis. Não é? É isso. Se você for em busca, se você buscar, você vai encontrar. É que a nossa natureza, os espíritos que habitam esse planeta, é atrasada mesmo, moral e intelectualmente. Atrasada. Vamos estar quebrando a cara aí para encontrar o elemento que serve de base para toda a matéria. Não fizeram lá um reator lá na Inglaterra, não sei quantos quilômetros lá, para tentar encontrar a partícula de Deus. Não. Vamos estar quebrando a cara por isso, enquanto que o espírito já tem qualidades que a nossa física, a nossa matemática, as ciências mais modernas que o homem possui, não consegue nem se aproximar disso. Entende o que eu quero dizer? E isto é inerente ao espírito. Isso não é privilégio de um espírito. Todos têm isso. Só que depende do esforço de cada um, do empenho de cada um, da dedicação de cada um, para poder alcançar e desenvolver essas qualidades, essas faculdades e usá-las. Deus não pode aqui, aquele que se esforçou menos ou da mesma maneira que aquele que não se esforçou.
Aquele que não se esforçou, ele tem que entender que ele precisa se dedicar, ele precisa trabalhar, ele precisa se empenhar para conquistar a mesma coisa que o outro. Né? Mas todos têm, indistintamente. Isto que é o bom da gente saber, né? Isto que é o bom, porque isso estimula, né? Puxa, vale a pena. Vale a pena a gente nos empenharmos, né? Olha lá. Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se por muitos pontos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, o que ele está se referindo ao nosso tempo, ao tempo do encarnado. Não é? Porque eu faço uma pergunta para um espírito, né? Uma pergunta qualquer. Eu vou levar 10 segundos, 5 segundos para fazer uma pergunta, se a pergunta for curta, né? Até eu pensar na pergunta, ou mesmo que eu tenha elaborado ela antes. Até eu fazer essa pergunta, ele pode ter percorrido 5 continentes em busca da informação, né? A rapidez do pensamento. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Quanto mais elevado, melhor, maior, mais amplo vai ser o uso dessa faculdade. Aqui Kardec faz o seguinte resumo. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade. Nos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior. A vista não precisa de luz. Ver ubiguidade, item 92. Lembra que nós estudamos? Quando ele pergunta se os espíritos podem estar ao mesmo tempo em 2 lugares, isto é ubiguidade, né? Questão 248. O espírito vê as coisas distintamente como nós? Resposta: mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar, nada a obscurece. Quando eu leio isso aqui, eu lembro do Super-Homem, a visão, né? Aí o X dele atravessa a parede, atravessa tudo. É mais ou menos isso, né? Que o espírito faz, mais ou menos. É muito mais do que isso que o espírito faz, né? Com a visão que penetra todas as coisas. 249. O espírito percebe os sons? Resposta: sim, e percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Obtusos são grosseiros, né? Menos perceptivos que os dos espíritos, né? 249A. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? Resposta: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste de corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizadas. Ou seja, sem corpo físico, em estado de erraticidade, ele vê, ouve, sente, né? Todos os sentidos que nós temos de uma maneira muito mais ampla, muito mais concentrada, sutil, né? Ampliada do que a nossa.
Questão de número 250. Acho que ele já respondeu de uma vez todas as percepções para Kardec não ficar perguntando uma por um. Não ia perguntar uma por um. 250. Sendo as percepções atributos do próprio espírito, ele pode deixar de usá-las? Inteligente a pergunta de Kardec, não é? Porque ele, né, se é... Nós não, né? Nós não. A gente ouve o que não quer, vê o que não quer, sente o gosto que não quer, o cheiro que não quer, né? Olha lá. Resposta. O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Não vamos mais ouvir funk, que legal. Hã? Não vai ser bom? Alguém está tocando funk e diz, não corta. Deixa os caras quebrar a cara de tocar funk lá, né? Isso de maneira geral é sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Ainda bem que a gente vai continuar sem ouvir funk, porque o funk não é melhoramento para ninguém. A não ser que seja como punição. Vai ter que ouvir funk até melhorar. Aí ele vai melhorar. Aí vai. Tem um livro chamado Um Forró no Umbral. Tem, né? Um forró no umbral, que legal. Ver se pode uma coisa dessa, não? Bom, tinha que ser forró no umbral, né? Porque... É. Vamos lá. 251. Os espíritos são sensíveis à música? A pergunta de Kardec, eles respondem com outra pergunta. Trata-se da vossa música? Resposta. O que é ela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na terra pode ter ideia? Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a vossa melodia. Para a suave, né? Hã? Para a suave melodia. Para a suave melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo quanto a imaginação espiritual pode perceber de mais belo e mais suave. Não tem nem condição de saber o significado disso. Acho que ele está falando dos cantos dos pássaros. Não, vai além disso. Não, porque as músicas que tocam mesmo. Não tem condição, né? Então, das nossas, tem tipo assim, música boa mesmo, colocar Beethoven, uma música clássica, para eles é diferente também. Não, eu não digo que seja indiferente, né? Porque a música clássica é mais elaborada, é mais melodiosa, é mais harmoniosa, né? Então, tipo, se a gente tiver num ambiente, tiver espírito que seja simpático com esse tipo de música, eles vão dar um ouvido. É, o que ele fala aqui, ó, que a música espiritual, ela é, em relação à nossa melhor música, ela é comparável ao canto do selvagem às músicas mais harmoniosas nossas. Ou seja, o canto do selvagem é uma música clássica. Essa é a diferença. Quer dizer, a nossa música clássica seria o canto do selvagem perante a música celeste. Então deve ser algo realmente que deve realmente tocar, né? 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? Resposta. As belezas naturais do vosso globo, dos vários globos, são tão diversas que estamos longe de as conhecer. Sim, são sensíveis a elas, segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Imagino que quando o Espírito dá essa resposta, ele pensa na imensidão celeste, por exemplo.
que tem cores e nuances e aparências das mais maravilhosas, né? Quando a gente vê essas fotografias do Hubble, né? Das outras naves pesquisadoras, né? A gente vê o quanto ele... Bom, isso que a gente consegue ver, imagina o que eles veem, né? Os pesquisadores sabem que existem 100 milhões de estrelas no nosso sistema solar. E já se sabe, e já é conhecido mais ou menos 100 milhões de galáxias conhecidas. E diz que isso é um número irrisório perto do que a gente está por conhecer ainda. Imagina que os espíritos vêm, né? (253) Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos. Resposta: eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam como vós, porque são espíritos. Aqui está incluída necessidades fisiológicas, sede, fome, frio, o que mais? Vamos pensar em outras necessidades físicas. Né? Sono, cansaço, o que mais? Nada disso. Não existe nada disso para o espírito. Intempérie, nada disso. Consequentemente, a gente podia estar estudando sem o ar-condicionado ligado. Não ia fazer diferença nenhuma se nós fôssemos desencarnados. Não é? Nenhuma das nossas necessidades, nenhuma. Quer dizer, além do fato do que a gente leu, né? Não precisar de luz para enxergar, não precisar de nenhum obstáculo material, causa nenhum prejuízo de continuidade para eles. Tempo e espaço também não fazem diferença. Né? Além de tudo isso, ainda não tem nenhuma das nossas necessidades. Eles vivem em comunidade com a gente? Eles se agrupam por afinidade. Os espíritos são como nós. Eles vivem assim. Não existe insulamento, ou seja, isolamento de nenhum deles. Ao contrário. Né? O homem, como espírito, é um ser gregário. É um ser que vive em comunidade. Né? A gente desencarna e já vai... Automaticamente nos ligamos àqueles com os quais temos afinidade. Isso é automático. E é assim que tem que ser mesmo. A nossa evolução é feita individualmente, mas por força do conjunto. Sabe? É assim que é. Cada um faz a sua, porque se eu me empenho mais, eu evoluo mais. Se eu me empenho menos, eu evoluo menos. Não é? Mas pode ter naquele conjunto de pessoas, naquele grupo de pessoas, quem, nas mesmas circunstâncias, com os mesmos recursos, evoluam mais que eu. Não é? Vieram para evoluir individualmente. É individualmente. Mas caminhando junto. Por força do grupo. E não podia ser de outra forma, né? A sabedoria divina sabe o que faz, né? Porque um estimula o outro, né? Um estimula o outro, um vai estimulando o outro. E a força desse estímulo, muitas vezes, leva a pessoa a bons caminhos, né? A boas decisões, né? A tomar boa conduta na vida, né? (254) Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Resposta: não podem sentir a fadiga como a entendeis, e portanto não necessitam do repouso corporal, porque não possuem órgãos em que as forças tenham de ser restauradas. Nada, fica bem claro que nada
Nada do que nós temos, eles têm, nenhuma das necessidades, absolutamente. Então aqui deixa claro, fica patente, que aquela história de nosso lar, de caminho de hospital, e de repouso, e sopinha reconfortante, e água não sei o quê, aquilo é tudo fantasia, é ficção. Está claro aqui, ó, né? É claro que eles experimentam a fadiga, mas é fadiga moral, né? Trabalha, imagina, o espírito não tem nem tempo nem espaço, consequentemente ele não marca o tempo e o espaço como nós. Trabalha, se empenha, trabalha, aprende, estuda, né? Consequentemente chega um momento que, bom, eu preciso de um pouco de repouso, mas repouso moral, só isso, porque fadiga ele não sente, né? Necessidade de descanso ele não vai sentir, porque não há forças a serem restauradas, não é como nós, né? Chega daqui a pouquinho, são 8h22 agora, daqui a pouquinho a gente toma lá um lanchinho e tal, e dá mais um tempinho, lá para as 11, eu costumo 11h10 mais ou menos, ir para a cama. Deita na cama que o corpo parece que está moído, né? Dá vontade mesmo de deitar mesmo, vontade de cama mesmo, né? Eles não têm isso, já imaginaram, que eu fico imaginando essa situação, que maravilha, meu Deus, que coisa boa. Primeiro que você não tem dia e noite, começa por aí, né? Você não tem dia e noite para ficar te marcando o tempo. Porque a gente come, não come por vontade, você come por necessidade, você toma café por necessidade, você janta por necessidade, você deita na cama por necessidade. A tua vida, ela não é comandada por você, ela é comandada pelo tempo, pelo relógio. A gente fica olhando no relógio, está na hora disso, está na hora daquilo. Tanto isso é verdade, que fizeram uma vez uma pesquisa, eu vi na Globo há muito tempo atrás, uns 20 anos atrás ou mais. Os espeleólogos, sabe o que são espeleólogos? Aqueles caras que fazem pesquisas em cavernas. O cara vai pesquisar cavernas, estalactite, estalagmite, os animais que vivem lá, as águas que tem, porque tem muito rio lá dentro, tudo. Pegaram um grupo de pessoas, que eu não lembro agora se eram 4, 5, 7, 8, não lembro. Era um grupo de pessoas, espeleólogos, né? Todos eles espeleólogos, todos eles pesquisadores. E montaram lá um lugar onde eles tinham cama, eles tinham fogão, eles tinham alimento para, não sei se a experiência foi de 30 dias, alguma coisa assim, 20 dias, uma coisa assim, eu não lembro bem, né? Eles tinham tudo ali, menos televisão, rádio, qualquer aparelho de comunicação, não tinha nada disso. Eles tinham o básico necessário, né? Primeiro socorro e tal, né? E é claro que os caras estavam de olho, porque tinha monitoramento, quer dizer, qualquer emergência eles iam ser auxiliados, se fosse necessário. Bom, para encurtar a história, no final da pesquisa, eles estavam jantando, almoçando às 2 da manhã, jantando às 9 da manhã, tomando café às 2 da tarde e dormindo às 5 da tarde. Nossa, sabe? Não tinha, o nosso relógio biológico não tem rigorosamente nada a ver com o tempo que nós marcamos. Nosso relógio biológico não tem nada a ver com isso, porque na caverna você não sabe quando é dia e quando é noite. Na caverna você não sabe, você perde essa noção. Então, o relógio biológico marca a nossa vida de uma maneira completamente diferente dessa com que nós marcamos a nossa vida. Acho que eu penso que marca as necessidades reais do tempo, né? Não reais. É uma obrigação de cumprir um cronograma. A gente é obrigado, porque você chega lá para as 11h10 da noite e fala, se eu não dormir agora, não levanto amanhã às 7, ou 15 para 7, que é meu horário mais ou menos. 20 para 7, 15 para 7 é meu horário. Se eu não tomar café ali 15 para as 8, 8 horas, eu não abro a empresa, eu não toco a minha empresa. Se eu não almoçar a meio-dia, eu não volto à tarde para trabalhar. Quer dizer, o relógio é que marca a tua vida, é que coordena a tua vida, e não você. Imagina o espírito, ele não precisa de nada disso, ele fazer o que ele deseja, ele trabalhar intensamente, estudar intensamente, né? Fazer tudo o que ele deseja. Imagina o quanto ele não se aprimora se ele voltar às suas orientações, os seus desejos, os seus objetivos para o bem, para uma vida de progresso, de melhora, de aprendizado, né? Deve ser uma coisa, eu fico imaginando, deve ser maravilhoso. Só para acrescentar
usar esse negócio de usar em cassino também, né? Não ter no dia janela, essas coisas, para se perder mesmo uma noção de tempo. O objetivo da pesquisa foi essa: saber qual era as verdadeiras necessidades das pessoas, não é? Como o relógio biológico comandava a vida das pessoas. No começo, até que acho que no primeiro dia, mais ou menos, dia e meio, eles obedeceram mais ou menos ao que eles vinham acostumados. Mas depois a coisa começou a virar, e eles ficavam muito mais tempo trabalhando, trabalhavam 14, 15, 16 horas por dia, 18 horas por dia, e dormiam 2, 3. Você sai de férias, você perde a noção também. Quando a gente sai de férias, a gente perde um pouco essa noção, embora a gente saiba quando é noite e quando é dia, né? Como a gente não liga muito para o horário, né? Semana, você não sabe se está na quarta, não sabe se está na quarta, se está na quinta, se está na terça, mas também a gente também quer ficar meio longe dessa ideia mesmo. A ideia é essa mesmo, né? É desfazer o cotidiano, né? É bom ser um pouco da rotina. É bom. Aliás, nós vivemos mais em função da rotina do que da própria vida, né? Vamos lá. Onde é que nós estávamos mesmo? Na 254, né? É isso mesmo. Não, nós não lemos toda a resposta. Nós estamos aqui no primeiro parágrafo aqui. Mas o espírito repousa no sentido de não permanecer numa atividade constante. Está vendo como é moral? Se ele fica numa atividade constante, ele se fadiga do ponto de vista moral. Ele não age de maneira material, porque sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objetivo determinado. Este é o verdadeiro repouso. Olha que interessante, gente. Completamente diferente da gente, né? Mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Quer dizer, a gente pode dizer que os espíritos puros trabalham incessantemente, sem precisar até mesmo desse repouso moral, né? Eu fico imaginando, um pouco de vontade, um pouco de determinação, quanto a gente não pode aprender em estado de erraticidade. Por isso que esses menininhos reencarnam e ficam lá no celular, no computador, aprendem tudo em estado de erraticidade. Depois vem aqui e põe a vida do pai, da mãe no inferno. Molecadinha é terrível. Meu irmão comprou meu sobrinho um computador quando ele tinha, acho que não tinha nem 3 anos e meio. E quando ele estava com um século, já estava deixando ele sozinho, não fazer nada, estava novo hoje. Ele falou pro pai dele que demorou muito para dar o computador para ele poder ter dado antes. Tá vendo? Quer dizer, a gente pode imaginar que esse espírito em estado erratiado, o que ele fez? Foi atrás de aprender a tecnologia. E pode ter certeza que ele sabe muito mais do que mexer com o computador. Ele deve conhecer a intimidade do funcionamento. Com certeza. Sei lá, eu ia bem assim, como eu vou te dizer. Uma criança da dele, não parece que. Vocês sabem que já existe carro que não necessita de motorista? No Salão do Automóvel de São Paulo, colocaram um Volvo em exposição, e esse Volvo, ele tem um nome esquisito lá, ele não precisa de motorista. Agora, como ele funciona, eu não sei. Mas não é parte da robótica, é isso? E a robótica vem da onde? A robótica vem, né, desse estudo aprofundado, né, da aplicação da tecnologia, né? Está ligado à ciência da computação e etc. Que seja um espírito bem evoluído que inventou isso, né? Que está aqui, que veio aqui. Mas você sabe que no nosso país tem muitas crianças em nível de estudo
não é segundo grau, muitas em nível de segundo grau, que já fazem robôs. Muitas. Eu vi outro dia na televisão, muito interessante. Tem competições. Né? Tem competição disso e tal, estimulada pelos professores, né? Elas criam robôs para isso, robôs para aquilo, robôzinho, pequenininho. Na universidade, lá em Pausul, a escola que a gente estudou é técnica de eletrônica. O senhor deve conhecer por lá, conhece? Conheço a cidade, eu conheço. A ETEL tem até a faculdade de engenharia lá também. E um dos projetos que era uma feira, uma vez por ano que a gente fazia, esqueci o nome, Senatel, era justamente dos projetos do técnico de eletrônica. Então montava maquete, tudo tinha que funcionar, tudo com robozinho, tudo também. E o William fala uma coisa das crianças, sempre vai ter, né, Sr. Luiz? Ele fala, até mesmo por mão dele, do menino dele. Olha, você vai aprender muito com o seu filho. Porque eu acho que a gente fala às vezes, que está cansada, que está tudo perdido. Não está, porque sempre tem. Você olha, eles que vão ensinar, que vão ajudar. Exatamente. Né? É o contrário, viu? O que acontece na realidade, que as pessoas não, está tudo perdido, o mundo está perdido, isso aqui não tem jeito, é uma maneira humana de se expressar. É porque a nossa visão estreita das coisas. Negativa. Né? Não só negativa, mas estreita. É uma visão estreita das coisas. E quem faz estardalhaço é uma meia dúzia. É uma meia dúzia que faz estardalhaço. A maioria é boa. A maioria é boa. A maioria deseja o bem. A maioria procura o bem. Na verdade, a realidade é essa. E essa molecada, o que eles têm de capacidade, olha o que o mundo evoluiu em, vamos falar aí, para mim que tenho 62, em termos de 10 anos para cá. Pouquíssimo tempo. 10 anos é uma coisa irrisória em termos de tempo. Olha o que evoluiu. E estamos falando em termos de Brasil, né? Imagina um dos países mais evoluídos, como o Japão, em termos de tecnologia, né? Japão, os tigres asiáticos, Estados Unidos, Alemanha, França, esses países mais ricos, né? A tecnologia é muito mais evoluída. Hoje nós temos, por exemplo, pernas, mãos, braços, que se movimentam com o impulso elétrico dado pelo cérebro. Não é? Uma coisa que impensável. Quem tinha uma deficiência qualquer antigamente era excluída da sociedade. Se o cara andasse em cadeira de rodas, tivesse uma deficiência de locomoção, ele era simplesmente excluído da sociedade. Não se pensava numa calçada apropriada, não se pensava numa condução apropriada, não se pensava... Ele era considerado um excluído, absolutamente excluído. Quer dizer, de um tempo para cá, hoje se fala muito nisso, em inclusão social, né? Se destina vagas em faculdade, se destina, por exemplo, o carro para a pessoa que tem uma deficiência é muito mais barato. Ele tem uma série de coisas que, e isso tudo faz parte do quê? Da evolução moral do homem, né? De valores, né? Que não eram aplicados. E eles também, né? De dentro deles, olha os esportes, os destaques que tem das pessoas que têm alguma deficiência, né? Qualquer um que seja. As empresas têm que incluir esse pessoal socialmente. Aqui em Bauru tem uma entidade chamada Sorri. Já ouviram falar dela? Sorri faz um trabalho só com deficientes, maravilhoso. Eles tinham fábrica de calçados lá dentro, eles têm várias indústrias, mini indústrias, para ensinar as pessoas com problemas de locomoção, deficiências físicas, a trabalharem. Essa entidade é a coisa mais linda que é perto ali do Ceasa. Quem entra em Bauru pelo zoológico, passa em frente a Sorri. Sabe o caminho que eu estou falando? É por aquele caminho lá. Então, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso... Só fazer uma pergunta pessoal, pode pensar, essa parte de inclusão, de destinar vagas, até para a Dani também, que é professora, já teve, tipo assim, eu vi empresa que não tinha, e quando vai passar fiscal, quer pegar uma pessoa que tem deficiência rapidinho, ou destinar já vagas em faculdade. O senhor vê isso normal ou é um modo de preconceito também? Tipo, de reservar, falar, não, tem que ter. Eu penso da seguinte maneira, minha visão pessoal, tá? Que não tem nada a ver com o espiritismo, é a minha visão pessoal. Eu acho que ninguém tem que ter vaga especial, não tem que ter vaga especial para ninguém, na minha opinião.
nem para negro, nem para deficiente, nem para ninguém. Tinha que se dar a oportunidade para todos, e isso aqui não acontece. O governo fica criando vaguinha especial, entendeu? E devia pegar a criança lá na favela, nascendo lá na favela, e obrigar os pais a levar na escola, em uma escola de qualidade em período integral. Entendeu? Essa seria, porque se você pega um deficiente e você dá o apoio para ele, o apoio que ele deve ter, porque essas escolas que têm professoras especiais, cuidadores especiais dentro das escolas regulares. Então, mas aqui nas escolas regulares tem. Né? A maioria não funciona direito. Porque não tem a estrutura adequada, não tem a preparação adequada. Né? Pelo menos é o que eu tenho de informação, por exemplo, da Júlia e da Luciana. Né? E devia ser uma coisa mais bem preparada. Quer dizer, é preciso fazer um teleton para arrecadar dinheiro, para se construir hospital, para auxiliar pessoas com necessidades especiais. Quando isto é atributo, dever do governo. Não é de Teleton, não é de Silvio Santos, não é de Globo, não é de coisa nenhuma. Não é? Essa é a realidade. Então, o governo, para tapar o sol com a peneira, o que faz? Cria essas vaguinhas. Vaguinha em faculdade, vaguinha aqui, vale gás, vale não sei o quê. Pô, ninguém quer isso. O pessoal quer dignidade. Lá em São Paulo, o Paulo Salim Maluf me cria aquele Singapura, numa região que é quase centro da cidade de São Paulo. Hoje estão fazendo arrastão em plena avenida, quase em frente ao DEIC. Quase em frente ao DEIC, imagine você. Sabe, já ouviu falar do DEIC em São Paulo, não viu? Quase na Avenida Zarkinac é o nome dessa avenida. Na Avenida Zarkinac, quase na esquina da Cruzeiro do Sul, uma quadra e meia antes, mais ou menos, é o DEIC. Umas 3, de Pátria, né? Umas 3 quadras, e o DEIC também funciona lá, se não me engano. Umas 3 quadras, uma quadra e meia depois, é o Singapura. Eles estavam fazendo arrastão outro dia, no meio da rua. E do outro lado o Center Norte, que é o maior shopping center do Brasil. Ou foi um dos maiores, não sei se ainda é. Quer dizer, o que adianta você dar casa, pessoal? Sei lá, a casa não resolve a vida da pessoa. A casa devia ser uma coisa que devia ser conquistada pela pessoa, com dignidade. Não é? Quem entregar o bom, nem entregaram tudo, o povo já está vendendo, não tem lógica mesmo. A minha opinião é assim, eu fiz muito trabalho em favela, visitei muita favela, arrecadei muito alimento para a favela. A Yara Testemunha, ela também fez esse trabalho junto comigo, lá em São Paulo, a gente fez. E o que a gente vê? A favela só aumentando, empobrecendo cada vez mais, a violência cada vez maior. Né? O que prova que dar alimento em favela não resolve a vida de ninguém. O que resolve o que seria? Um centro espírita pegar uma família e reconstruir essa família. Arrumar emprego para o pai, orientar o pai, arrumar emprego para a mãe, orientar a mãe, colocar os filhos na escola, acompanhar a escola desses filhos, isso sim. Agora, você chegar lá com uma cesta básica para a família, você está resolvendo, de um canceroso, você está dando um analgésico para ele para tirar a dor do câncer, mas o câncer continua lá instalado. É desse ponto de vista que eu falo. É claro que para quem precisa de um prato de comida, ele não está pensando está fazendo ilação filosófica a respeito, nem vai fazer. Se eu falar de filosofia para quem está com o estômago vazio, ele não vai entender nada, ele nem quer entender, ele quer saber resolver o problema imediato dele. Mas a origem dessa fome é a omissão do governo. Está na omissão do governo a origem dessa fome, porque muita gente passa fome porque não tem o apoio necessário. Vai na causa, não vai na origem. Eletrocutado 3 de uma vez, né? É desse ponto de vista, sabe? É desse ponto de vista. É claro que o forte precisa ajudar o mais fraco, não tem dúvida, não é? Mas como é que o forte ajuda o mais fraco? Pagando imposto. E aqui no Brasil o imposto é caro, é altíssimo, não é? Se esse imposto fosse realmente empregado como deve, como os tigres asiáticos resolveram o problema deles? Levou 50 anos para resolver. Criança na escola em tempo integral. Mas criança na escola com disciplina em tempo integral.
Levou 4 gerações. Os tigres asiáticos hoje são exportadores de tecnologia. Né? É claro que a gente sabe como espírita que somente a informação não resolve, você tem que formar a criatura do ponto de vista da informação e dos princípios básicos que regem as relações humanas, né? Moralidade, é preciso ter isso. Por isso que Kardec fala em educação integral, né? Mas se você não der isso, enquanto o nosso país viver do jeito que nós estamos vivendo, nós vamos ter vaga reservada em faculdade, vaga reservada em escola, vamos ter deficiente aí, um problema seríssimo de locomoção, porque as ruas vão estar embelezadas, enquanto passarem as comitivas de presidente, governador, quando visitarem a cidade, mas depois disso, fica ao Deus dará tudo de qualquer jeito. A gente sabe que a coisa funciona desse jeito, é tudo maquiagem. Vem o governador e entrega 10 viaturas para a polícia, está as 10 lá na rua 7, parada até hoje, porque não tem gasolina para funcionar. É assim que funciona o país, né? É tudo maquiagem, é tudo para tampar o sol com a peneira e se eleger, porque o objetivo deles é esse. Isso não resolve, a gente sabe que isso não vai resolver. Vaga em faculdade é bom, mas a vaga tem que ser conquistada. Essa é a boa vaga. Só o fato de reservar e falar, está restrita para quem chegar primeiro, 10 primeiros, chegar para ocupar, eu já penso que seja um modo de preconceito. Tá bom, vaga para negro precisa, vaga para deficiente precisa e vaga para branco. Por que não? Ah, mas os brancos é que chegam na faculdade, nem todos. Nem todos. Tem gente que rala, tem que ralar muito para conseguir chegar numa vaga de faculdade. Vai numa favela, não tem negro, tem branco também. Então é preconceituoso. É preconceituoso. É polêmico. O assunto é polêmico. É polêmico. É polêmico. Eu vou dizer na área da educação. Não é inclusão, é exclusão. É exclusão. Exclusão. Tá? Eu vou dizer por quê. O Estado tem a vaga do cuidador, porém não tem ninguém que se interesse em trabalhar. Nós não temos na rede estadual cuidador. É mentira que fala que tem. Não há. Só há na prefeitura e muito pouco. E não funciona direito. Não funciona porque a Luciana já falou para pai, não funciona. Não funciona. E o Estado não tem. Tem essa vaga aberta lá, tal, você pode ir atrás. Já foi há alguns anos falar, fizeram divulgação, ninguém se interessa. Aí o que acontece? Nós temos uma inclusão lá na escola que é integral. Tá? É uma menina que, em relação à idade dela, ela tem 18 anos, mas ela está ainda na federação. Ok? A sua locomove, tudo bem. Mas ela tinha uma espécie de retardo mental, né? Ela está com 18 anos, mas uma mentalidade ainda de 13, 14 anos, tudo bem. Essa menina, ela teve um avanço muito grande nessa escola, com professores, porque eu vou ser bem sincero, nós não fomos preparados para trabalhar com essas crianças, esses adolescentes especiais. Então, não adianta querer jogar lá e falar que vai funcionar, que é mentira. Eu não sei trabalhar com certas dificuldades. É porque realmente é uma coisa muito especial, né? Muito especial. Então, essa menina, ela teve um avanço, por quê? Porque nessa escola existe uma disciplina que é projeto de vida, que trabalha muito com a questão da moral, dos valores, dos princípios, onde há oportunidade de todo mundo falar, e ela está numa série onde todos os colegas, isso que é muito importante, o jovem, quando você está citando, o jovem ele é solidário sim, de saber trabalhar. Então eles ajudam tanto ela, a Daiane, adotaram ela. Com certeza, ela evoluiu bastante. Agora, eu já trabalhei com uma série em que tinha uma menina autista em alto grau e não havia controle. Os alunos adotaram também essa menina. Agora, até que ponto, até que limite eu posso chegar com ela? Porque tem certas deficiências que a gente acaba dando na oitava série a terminalidade do curso. Porque o limite dela era até aqui. Era aqui. Ou aí, não tem o que se fazer. E eu tive experiência no Estado também em que eu tinha um menino que ele era surdo e mudo. Tá? Então ele ia de manhã, o Estado tinha antes classes para alunos especiais, com professores preparados, determinados, em que o aluno avançava bastante. Então, ao mesmo tempo que ele frequentava o ensino regular, ele ia também para a escola especial. Isso ajudava muito, certo? Agora,
muitos pais não aceitam. Não, meu filho é normal, e, desculpa a expressão, né? Jogam lá dentro, como se fosse um depósito, e deixam lá. Mas, meu Deus, não tem cuidador, o professor não é preparado para isso. Então a gente pode resumir isso dizendo o seguinte: o buraco é bem mais embaixo, bem mais. Ô Dani, não podiam pegar uma psicopedagoga para fazer um plano de serviço desse no estado? Devia, né? Deveria, né? Quem se interessa? Então vamos lá, gente. Nós acabamos de ler, já acabamos, né? Agora 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Resposta: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Quer dizer, o sofrimento não é físico, mas ele é muito mais intenso e muito mais doloroso do que se fosse físico. 256. Como alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Resposta: lembrança do que sofreram durante a vida, e algumas vezes tão penosa como a própria realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e, algum tempo depois, ainda se pensa estar com ela. Nós temos aqui esse ensaio teórico. Vamos começar a ler. Ele é bastante longo, né? E ele é bastante importante, viu? Para a compreensão dessas afirmações, dessas perguntas e afirmações dos espíritos. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é pelo menos a imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode implicar ação física. Se ele está dizendo no espírito, não é? Não há nada de físico, nenhuma ação física no espírito. Com efeito, o frio e o calor não podem desorganizar os tecidos da alma. Por mais calor que esteja, ou por mais frio que esteja, jamais um espírito vai perecer por conta disso. A alma não pode regelar-se nem queimar. Ele falou aqui de outra maneira aquilo que eu tinha acabado de falar. Não vemos todos os dias a lembrança ou a preocupação de um mal físico produzir os seus efeitos? E até mesmo ocasionar a morte? Todos sabem que as pessoas que sofrem amputações sentem dor no membro que não mais existe. Seguramente não é esse membro a sede nem o ponto de partida da dor. O cérebro conservou a impressão em estudo. Podemos, portanto, supor que há qualquer coisa de semelhante nos sofrimentos dos espíritos depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado do espírito no momento da morte, na ideia tão frequente de que ainda está vivo, na situação surpreendente dos suicidas, dos supliciados, dos que se absorveram nos prazeres materiais e tantos outros fatos, veio lançar luz sobre essa questão, dando lugar às explicações de que apresentamos um resumo. Então, tudo está ligado ao perispírito. O perispírito é o liame que une o espírito à matéria do corpo. É tomado do meio ambiente, do fluido universal, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até um certo ponto a própria matéria
inerte. Até aí, tudo bem? Se houver qualquer coisa que vocês não entenderem, a gente para e explica, tá bem? Poderíamos dizer que é a quintessência da matéria. O que significa isso? Divide a matéria muitas vezes até ela ficar bem sutil. É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, porque esta pertence ao espírito. Esta afirmação pode levar a uma outra. Tudo o que é espiritual não está contido no perispírito. E o que está contido no perispírito, rigorosamente, não tem nada a ver com o espírito. Que é matéria. Que é matéria. Inteligência, todas as qualidades, tudo isso pertence ao espírito. Nada reside no perispírito. Consequentemente, não tem marca. Quando o perispírito se joga num prédio de 30, 40 andares, não fica marca nenhuma, em perispírito coisa nenhuma, não é? E essa história toda que a gente ouve por aí, isso é tudo conversa de quem não conhece o significado ou a natureza do perispírito. E o perispírito ele é só um elo de ligação entre matéria e corpo, entre espírito e corpo, entre espírito e as coisas materiais. O espírito só age sobre a matéria porque ele tem este elo de ligação entre ele e a matéria. Quando ele não tem corpo, ele age sobre a matéria através do perispírito. Não tem explicação do que é feito o espírito? O perispírito? Não, O espírito do elemento espiritual. Ele é um ser imaterial. É assim que... Mas não temos essa capacidade. Desculpa, imaterial, eu me expressei errado, a Yara lembrou bem. Incorpóreo, não imaterial. Não é assim que eles afirmam incorpóreo. Que o espírito é um ser incorpóreo. Né? Ele não é matéria, mas ele é alguma coisa. Né? Por isso que eles não podem dizer imaterial, porque imaterial é o nada, né? Seria esse o valor dessa palavra. E a natureza do espírito difere profundamente da natureza da matéria. É disso que a gente sabe. É exatamente isso. Ele foi criado para dar inteligência à matéria. Modificar a matéria, constantemente. Mesmo estando ele em estado puro, no mais alto grau da hierarquia espiritual, ele age sobre a matéria e dá inteligência à matéria, modifica a matéria, aglomera, ajunta, distribui, divide, né? E vai modelando a matéria a tal ponto de permitir o surgimento de planetas e etc. Né? Você estava mostrando o surgimento de um planeta, né? Coisa linda, já imaginou? Um espírito que trabalha. Não demora tanto assim, de jeito que você imaginava. Deve ser uma coisa, deve ser um trabalho extraordinário do espírito, né? Que fica ali. E o tempo que as pessoas se imaginam, o surgimento do planeta, demora milhões de anos, grande porcaria para o espírito. Piscar de olhos. Não diria que milhões de anos seria um piscar de olhos. Eles dizem que o piscar de olhos é um século, é um piscar de olhos, né? Uns 10 piscares de olhos. Alguns piscares de olhos. Vamos lá. É também o agente das sensações externas. Perispírito é o agente das sensações externas. Nós só estamos sentindo que o ar-condicionado está funcionando porque este ar chega ao nosso corpo, é assimilado pela pele, a pele manda essa sensação para o perispírito, que a transmite para o espírito. E tanto ele recebe impressão externa, como emite ordens para o corpo através desse mesmo meio. O espírito pensa, deseja, emite uma ordem, o perispírito transmite esta ordem para o corpo, que é imediatamente obedecido. É assim que funciona. No corpo, estas sensações se localizam nos órgãos,
que eles servem de canais. No caso que eu estava citando, a pele, né? Que recebe a impressão. É o maior órgão do corpo humano, é a pele. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas, é por isso que é pior. Viu? Uma sensação de dor, ela não é localizada. Como eu estou apertando meu dedo, estou sentindo dor só no dedo. Por tudo, é geral. Eis porque o Espírito não diz que sofre mais da cabeça que dos pés. É necessário, aliás, nos precavermos de confundir as sensações do perispírito independente com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas senão como termo de comparação. Entenderam o que ele afirmou? As sensações do corpo é uma, as sensações do perispírito é outra, diferente. Só por analogia, só por comparação se pode entender. Senão como termo de comparação e não como analogia, ou seja, desculpa, ela não é análoga, ela não é igual, ela é comparada, mas não é igual. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo. Não obstante, não é também um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, pois ele se queixa de frio e de calor. Mas não sofre mais no inverno do que no verão. Vimos passar através das chamas sem nada experimentar de penoso, o que mostra que a temperatura não exerce sobre eles nenhuma impressão. A dor que sentem não é a dor física propriamente dita, é um vago sentimento interior de que o próprio espírito nem sempre tem perfeita consciência, porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É antes uma lembrança, também penosa, algumas vezes a mais que uma lembrança, como veremos. Vamos parar aqui neste veremos aqui, vamos anotar aqui para começar no próximo parágrafo, a experiência. Hoje é dia 10/11 de 2014. Nós retomamos aí, neste parágrafo na próxima. Eu peço a vocês que, ao Rafael, a Juliana, ao Wagner e a todos vocês que deem uma lida em casa, viu? Com uma certa atenção, releiam tudo e leiam até o final, para a gente poder estudar na próxima aula, que esta parte aqui é bastante interessante e abre um conhecimento novo para nós a respeito das sensações dos espíritos. Vamos lá. Alguém quer acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tudo entendido? Ficou claro? Muito bem. Mas quem acredita em inferno, daí quando a gente começa a sentir essas sensações assim, não dá a sensação de inferno. Repete a pergunta. Repete uma pessoa que tem aquele bloqueado que existe no inferno. Daí quando ele vai desencarnar, ele começa a sentir essas sensações e vai achar que está no inferno. Depende do grau de intensidade ao qual o espírito é levado a sofrer pelas suas ações pregressas. Tem espírito que sofre tanto que ele acredita sim estar no inferno. E o pior de tudo, ele não sabe, ele não vislumbra que um fim para aquele sofrimento. Então aí que ele entende mais ainda que ele está no inferno, que aquele sofrimento é eterno. Acredita que ele está ali só para evoluir. Imagine você, a gente tem uma sensação, por exemplo, a gente de vez em quando, por alguma razão, cai a nossa pressão sanguínea, se sente tonto, né? Mas a tontura normalmente ela está localizada mais nessa região da cabeça, né? Já imaginou você sentir o corpo todo tonto? É mais ou menos isso que o espírito sente, porque a sensação é generalizada. Isso serve para frio, para calor, para dor, para qualquer outra sensação que o espírito possa perceber, né? O senhor citou esses dias que nos hospitais, né, ainda existem espíritos que ficam no leito achando que estão ali no moribundos ainda, né? Ficam. Nesse sentido também, de conservar essa imagem, essa sensação. São espíritos que ainda não estão ligados muito e não compreendem muito a questão do desencarne. São espíritos um pouco atrasados desse ponto de vista.
Então, eles não se dão conta do desencarne. E diz Kardec que muitos, eles são tão materializados que eles pensam que o corpo, o perispírito, é o corpo de carne. Eles veem o corpo morto e eles acham que é de outra pessoa, não dele. Essa sensação que ele tem, que o corpo ainda é grosseiro. Então, por isso que é muito importante a pessoa, de alguma maneira, na vida, se espiritualizar, para ela poder ir se livrando das sensações materiais e se ligando mais às questões espirituais. Então, quando a gente desencarnar, nós estamos buscando conhecimento, vamos aprimorar, tentar melhorar. E quando eu desencarnar, eu vou lembrar desses conhecimentos? Com certeza, absoluta certeza. E a questão que você vai lembrar, não é assim que funciona. Olha, uma pessoa que estude física, quando ela está diante de um fenômeno de física, ela não precisa lembrar que ela estudou de física, ela compreende o fenômeno. Entende o que eu quero dizer? Uma pessoa que estuda astrologia, quando ela está diante de um fenômeno referente à astrologia, ela não precisa lembrar do que ela estudou, ela compreende o fenômeno, ela entende que é um fenômeno de astrologia. A mesma coisa a questão das pessoas que estudam a respeito do espírito. Quando acontecer com vocês, fala, poxa, é assim. Já foi. É isso aí, é o que está acontecendo comigo. Então, se torna muito mais fácil, é um facilitador, vamos dizer assim, para a vida. E tudo o que é conhecimento, tudo que vem para nós, que nós conseguimos entesourar como conhecimento, só ilustra a vida, só melhora a vida. Por isso que antigamente, quando era criança, a gente ouvia falar e não entendia muito bem, né? Dizendo que conhecimento não ocupa espaço. Estude bastante, leia bastante. Exatamente por essa questão. Porque ao longo da vida, quem tem mais entendimento das coisas vive melhor ou pior? Melhor, é claro. Porque é um facilitador. Né? Porque espíritos de muitas encarnações, eles conseguem vencer as dificuldades com mais qualidade e com mais facilidade. Eu não falei só facilidade, eu falei com qualidade. Né? Por quê? Porque já tem experiência. Ele não precisa rigorosamente lembrar das experiências. Ele sabe como resolver. Esta é a diferença entre os espíritos que já viveram mais e os que viveram menos. Consequentemente, todos os conhecimentos que você arrecada a respeito do espírito, da sua natureza, da sua origem, do seu destino, de como são as sensações dos espíritos, tudo isso vai facilitar este momento que muitas vezes na nossa visão é um momento tétrico, é um momento terrível, é um momento do desastre, né? Para muita gente. Ao passo que, à medida que você vai conhecendo, essa ideia de terrível, de tenebroso, isso vai desaparecendo. Passando a ser encarado como uma coisa natural. É que é só mérito pessoal, né, Felipe? Não tem como colocar a culpa no fulano, ciclano, é injusto, é mais merecedor, Deus também. Nada disso. Pessoal. É pessoal. Então você cada tem que um. chorar, tem que derramar de jeito nenhum. Então, olha, e é bobagem fazer isso, porque a experiência de cada um é de cada um, é necessária. Viu? Não é que as pessoas passam por experiência porque, não, eu passei porque isso me foi imposto, nada disso. É uma necessidade de aprendizado. O espírito tem que passar por aqui. Ele tem que passar, senão ele não entende, ele não vai compreender. Não é? Além do fato de que cada espírito faz a sua evolução da maneira que sabe e pode, conforme as circunstâncias. Conforme aquilo que está ao seu alcance, não é? Aquilo que ele pode pegar e utilizar para fazer a sua evolução, ele faz daquela maneira. Por isso que não tem nada errado, está tudo certo, assim mesmo tem que ser. Só o que nós temos que observar é que quanto mais nós nos empenharmos em utilizar com qualidade, inteligência, vontade e pensamento, mais rápido nós vamos deslanchar. Entendeu? Você se livra dos problemas e bola para frente e toca a tua vida. Pode perceber, existem pessoas que são do time do pois não. Vamos fazer tal coisa? Pois não. Vamos fazer o quê? Pois não. Como você faz tanta coisa, você não arruma tempo? Pois não. Agora tem outro que fala assim, vamos fazer tal coisa? Ah, não sei, está difícil, eu estou sem tempo, eu não gosto de fazer nada com pressa.
gosta de fazer as coisas com bastante calma, nunca tem tempo para coisa nenhuma. Faz parte do problema, não faz parte da solução. Essa que é a grande diferença. Ou seja, quem usa melhor a inteligência, vontade e pensamento? O primeiro, sem dúvida. O segundo, ele está se encolhendo diante das tarefas, diante das responsabilidades. Quem se colhe diante das tarefas, do trabalho, da responsabilidade, dos deveres, ele está atrasando a própria existência. Ou seja, vai ter que refazer a sua experiência para aprender a usar melhor a inteligência, a vontade e o pensamento. Não tem outra. É consequência natural. Então, já que nós entendemos isso, vamos arregaçar as mangas e ainda que os teus pés estejam sangrando, segue em frente. Essa é a recomendação dos Espíritos. Não é? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, harmonia, misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nesta noite. Queremos ainda, Senhor, pedir-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis, dignificarmos a vida e que nós possamos, com a tua ajuda, termos a coragem necessária para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.